Fala pessoal, bem-vindos a mais um. Blá, blá, blá. Hello. Oh, bem-vindo a mais um blá, blá, blá. Boquinha. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Linha de Chegada, o podcast do Instituto Olimpo. Meu nome é Danilo Claro Eu sou o Edu. e hoje o episódio é especial para quem vai fazer a SP City Marathon. Marathon. É isso aí. Meia maratona e maratona SP uma das provas mais aguardadas aqui de São Paulo. 26 de julho. 26 de julho tá chegando e é uma prova que cada ano a festa só aumenta e só melhora, né? Acho que esse ano vinculado com a Nike mais uma vez. 30 mil inscritos, se eu não me engano. 30 mil a Saída do expectativa. Pacaembu. Saída do Pacaembu, Praça Charles Miller, então é a primeira dica já. E a chegada no Jockey Club. Chegada no Jockey Club, também uma chegada super legal com todas as assessorias, as tendas lá, uma área grande para depois ficar conversando, assim, sem ficar Sim. muito amontoado de gente. Uma chegada também cheio de gente durante os últimos 2 quilômetros, né? É, Onde as pessoas estão lá na rua torcendo por você, você que é da minha maratona, você que é da maratona, já vai estar exausto, então é uma prova onde pode se preparar que no final você vai ter uma motivação a mais, que vai ter bastante gente torcendo por você. e é legal você falar esse ponto porque é, os últimos quilômetros, né, 3 quilômetros ali, a torcida ajuda muito e você vem de uma parte antes que você correu sozinho, que é a USP, né? É isso. Que Da maratona da maratona. isso. Da minha maratona não, mas da maratona você vem de um percurso meio Meio você com você mesmo. solitário, e o pessoal fala muito isso, né, até para você se preparar. Enquanto as 2 distâncias estão juntas, tem mais gente, você corre em pelotões, em grupo, e aí a hora que, né, as distâncias cada uma, né, vão se dividir, o 21 já vai começar a fazer o retorno para o jockey, e a maratona continua e vai entrar na USP, é um momento mais solitário, e talvez é o momento que você já tá cansado, onde vai passado, né, dos 28, 30 quilômetros ali, e você vai começar a correr sozinho, né, então já não vai ter aquele pelotão, aquela Sim. motivação. Então acho que a primeira dica é, quem vai fazer a maratona pela primeira vez, SP City, né, se prepara para esse momento psicologicamente, que é um momento mais solitário da prova, mas ao mesmo tempo vai ter essa surpresa depois no final, a hora que você estiver no 38, você vai estar saindo da USP, e aí você vai estar na reta final, onde começa a torcida, e a torcida ali fica bem agitada, então acho que os últimos 3 quilômetros a torcida te leva para o final, assim, Sim. então Não, e o bom recompensa. também é que, por mais que você não contraste dessa parte de você estar sozinho, mas pelo menos você está sozinho num local onde, provavelmente, se você é de São Paulo, onde você mais Você treinou já esse ano, treinou, né? tem Você isso já também. conhece a USP, você já sabe o que está por vir, então é uma segurança para você que vai fazer a sua primeira maratona, isso vai gerar um conforto de você já saber o que te espera, né? Sim. Diferente de uma prova nova onde você ainda não conhece as altimetrias, você não sabe onde são esses falsos planos, então tudo isso acaba consumindo mais energia e acaba, às vezes, eh, pegando um pouquinho no final de prova, né. Não, e é legal. E eu já ouvi as 2 versões, do paciente aqui, amigo nosso, falando que o momento da USP foi o mais fácil por já Já conhecer, conhecer, né? É. e pessoas falando que foi o mais difícil por correr sozinho. Então, acho que depende, é muito individual, mas é legal você já imaginar isso. Passou a galera da meia maratona, a hora que dividir, vai ser um momento mais solitário Sim. até os 3 últimos quilômetros ali. Retirada de kit, só pra gente avisar os corredores, tá? A partir de quinta-feira, das 9 às 8 da noite, 9 da manhã às 8 da noite. Esse ano vai ser na Bienal, no Parque Ibirapuera. Ibirapuera. Então, dentro do Parque Ibirapuera, acredito que o portão 3 é o portão de mais fácil acesso ali para você. Tem Sim. estacionamento dentro do Parque Ibirapuera pago. Então, para quem não é de São Paulo, não conhece, pode ir de carro, e vai ter estacionamento lá dentro. E a retirada do kit é lá dentro. É legal que você já faz um turismo, né? Quem não é de São Paulo já conhece o Parque Ibirapuera, que acho que é um marco aqui de São Paulo. Quem já tá enjoado, dá pra ir correndo lá, faz um treino Isso. lá, pega o kit E vai embora. e vai embora. Mas é Isso. quinta, sexta e sábado, tá? Sábado termina um pouco mais cedo. 23 de julho, 24 e 25 a retirada de kit, tá? Das 9 às 20, e aí sábado termina mais cedo, é até às 6 da tarde. Então, sabadão, pré-prova, não vacile, até às 6 da tarde a retirada de kit lá na Bienal. Então, primeira dica, a retirada de kit, tá? O horário da largada, né? A SP City, a largada é na Praça Charles Miller, que é a praça Ali no Pacaembu. do Pacaembu, né? Pra você que vai chegar lá, é bem caótico parar o carro, Boa, né. Então, bom saber assim, a isso. minha sugestão é: pegue de um Uber,
pego de um táxi e, assim, começou a ver que já tá travado, assim, normalmente o carro vai conseguir chegar até perto do local. Então, pode parar, vai andando depois, vai aquecendo, vai estar cheio de gente, Uhum. então, eh, teoricamente, por mais que seja cedo, São Paulo, mas tende a ser seguro, porque é uma área que vai ter muitos corredores em volta, Hum. então vai ter policiamento, então vai ter bastante coisa. Parar o carro lá dentro, eu não sei se esse ano tem algum privilégio de parar em algum local, assim, não Eu não chegamos a ver nenhuma contaria com instância, isso. mas também não contaria. Acredito que a melhor ideia seria pega um táxi, um Uber, para ali perto, bota o endereço e assim, depois ele vai andando, já vai aquecendo, chega com antecedência. Até porque, Edu, né, a chegada não é lá, né? Então deixar o Acho, carro lá não é uma não estratégia é tão inteligente. não é uma estratégia inteligente. Então, acho que o Uber ou táxi, quando você fez, você foi do quê? Cara, eu fui de táxi, eu dividi o táxi com 2 amigos, aí a gente botou o endereço da largada mesmo, só que faltando acho que 1 quilômetro e pouquinho, a gente já viu que, cara, tava muita gente, não valia a Muito pena, e a gente silêncio. estava com tempo, então a gente chegou com muita antecedência. Então a gente já saiu do carro, foi aquecendo, andando, conversando, tava um pouco frio no dia, então foi legal pra gente já ir aquecendo. E aí se É. ambientalizar no dia da prova, entrar no seu local de prova específico da sua inscrição. Isso eles controlam bem, assim, no ano que eu fiz, eles controlaram bem, assim, o local, tipo, era tipo, não tinha como, Hum. dentro da onde você entrava, as pessoas sempre checavam o seu número com a sua classificação, Tá. então isso era controlado. Depois da largada ficava um pouquinho bagunçado, assim, percebia que algumas pessoas acabavam passando por algumas outras áreas, mas que não diria que impediu o começo de prova nem nada, a largada era super bonita. Banheiros no dia, eu me lembro que da onde nós estávamos, não contávamos com isso também, Tá. assim, então a gente, utilizou de outras formas, antes de ir para a prova, assim, porque lá eu lembro que no ano que eu fiz tinha pouco e estava um pouquinho lotado, assim, demais. Meu caos ali, né? Então estava um pouquinho mais apertadinho demais, e aí começa a ver horário, essas coisas, a fila, então Começa do desespero. então É, lembrar isso, né? Eu sempre adoto como estratégia, assim, pré-prova, parar no caminho em algum posto de algum McDonald's. gasolina, McDonald's. Cara, lanchonete aberto, padaria, para se você vê ali, pede, se você Já for de táxi, resolve. pede, resolve. Mas sempre tem banheiro na arena, tá? É Sim. só, né, a estrutura da SP City é uma estrutura muito boa. Lembrando que você pode ir de metrô também, tá? A Estação Clínicas é o metrô mais próximo da Praça Charles Miller, é 1,6, 1,5 km. Então também é uma boa Ótimo opção, pra né? pra aquecer. E Estação Paulista também a linha amarela é 1,7. Então, linha verde e linha amarela são linhas próximas ali, mas lembrando que é 1,6, 1,7, você vai ter uma certa caminhada, então só para você ver a logística do tempo, se você já vai correndo, vai caminhando, e você também não se perder no caminho, mas são Sim. ótimas opções se você não for de Uber, táxi e ir de metrô, tá? Eu acho que a pior opção realmente é ir com o carro próprio, porque Porque você vai começar a não achar lugar, vai começar a bater um desespero, assim, então não vale a pena. boa. Falando então da chegada, é em outro lugar, né, como a gente já comentou no começo aqui do episódio, é lá no Jockey Club, também, quem é de São Paulo conhece muito bem, é Sim. próximo ali da USP, ali na Marginal. Quem não é de São Paulo, também um dos pontos também turísticos aqui. E na chegada, aí vai ter as assessorias, geralmente montam umas Nas tendas na tendas. chegada. Então, se você pede alguma assessoria que vai ter tenda lá, na chegada vai ter um espaço bem grande, bem amplo ali das assessorias. O Instituto Olimpo vai estar lá com as assessorias parceiras nossas aqui, fazendo a parte de recuperação, recovery. Então, se é nosso paciente está assistindo esse episódio, procure a Olimpo por lá, a gente vai estar em alguma estação lá, alguma tenda lá, fazendo a parte de recuperação pós-prova ali dos atletas, tá? E aí lembrando ali, o Jockey Club também, para você ir embora, CPTM, tá? Cidade Jardim, é bem Uhum. próximo ali, 1,5 km é o mais próximo. Aí depois já aí começa a ter uma distância, a Estação Butantã já é 2,5 km, tá? Então a Pra você do CPTM, pós-maratona vai ser um pouquinho pós-maratona, sofrido. dá um trotezinho de 2,5, só se você economizou muito na prova. Mas acho que a CPTM ali, Cidade Jardim, aqui eu tô vendo aqui no próprio site da SPCity, tá? Eu tô no site da SPCity agora, então é um bom local ali da Iguana Sports para você olhar as informações, tá? A gente tá passando de forma mais mastigada para vocês, mas é só entrar no site da Iguana que você consegue essas informações que eu tô falando aqui para vocês, tá bom?
Dan, acho legal a gente trazer alguns pontos da prova mesmo específica, porque assim, é uma prova cheia, é uma prova que tem bastante gente, mas olha, de todos os anos que eu fiz, nunca tive problema do ponto de acumular tantas pessoas e você não conseguir desenvolver uma corrida. Uhum. Claro, vai ter um pouquinho de trânsito ali, mas assim, Comecinho, normal principalmente, de né. prova, nada muito específico e nada com que justifique alguma reclamação, assim, sabe? É uma Ótimo. coisa super tranquila, assim. Então, na largada lá do Pacaembu, você consegue ter uma faixa grande, assim, né, pra correr, então acaba fluindo bem. Mas o que eu acho que mais a gente tem que, acalmar, talvez, os nossos pacientes, é que é uma prova, do ponto de vista de prova de rua, com algumas subidas, Uhum. com que algumas pessoas, assim, poxa, falam depois: "Meu, eu não imaginava que tinha tanta subida, eu devia ter treinado mais subida". Agora, no estágio que a gente tá, não adianta eu treinar mais subida que já foi, né, a gente tá 2 semanas antes da prova, uma semana antes da prova, depende de quando esse episódio vai sair, mas assim, não vai ser agora que você vai começar a treinar subida, mas para os próximos anos, são algumas altimetrias que, assim, é desafiadora para quem treina muito no plano, mas que não necessariamente vai ser um fator com que você tem que se desesperar. Se você treinou, puta, ótimo. Se Uhum. você não treinou, é seguir o seu treinador que com certeza falou assim: olha, subida, se você não está tão adaptado, reduz um pouco o pace, aumenta um Sim. pouquinho. Talvez a cadência Isso, ali. ajusta algum padrão para você economizar um pouco de energia. Não vai ser na subida com que você vai ganhar velocidade, E na né? descida talvez não se empolgar tanto, né. Porque, assim, todo mundo fala da subida da 23. E três. E de É. fato, são uns 2 quilômetros, se eu não me engano, onde é uma subida Contínuo, né, que longo. vai demandar uma energia a mais, vai demandar um gasto energético maior que você estava fazendo, assim, durante a prova. Então, talvez ali, já sabe que vai ser um momento onde você vai perder um pouquinho de tempo, né, onde você deveria mesmo estrategicamente, porque é uma subida por uns 2 quilômetros contínua, né, então não tem muitas variações, mas é uma inclinação que se mantém. Só que esse eu acho que quando você consegue analisar isso e saber que no 8º quilômetro, assim, você vai ter isso, você já pensar e mentalizar tudo isso na prova, putz, você já tem uma estratégia, né, isso vai fazer com que você economize um pouquinho e não se desespere. Só que depois também vem uma descida tão gostosa, cara, pra cair ali na Pedro Álvares Cabral e tudo mais, que algumas pessoas acabam também, tipo, economiza demais na subida Empolgando. e acaba jogando demais a intensidade na descida, e a gente sabe o quanto o quadríceps vai sofrer um pouquinho depois dessa descida, né. Então essa capacidade de acelerar na descida vai exigir e no final pode ser que pague um preço, Que custe um né. pouco, né. Então também na descida, dosa um pouquinho, porque você vai ainda estar no meio da prova. E o que eu mais acho legal saber é que no final da prova vão ter os túneis. E as subidas dos A túneis, saída, né. para mim, ela é mais desafiadora por vários fatores. Um deles, você já tá no final de prova, você já veio de uma descida, que teoricamente você vai querer ganhar um pouco de velocidade, e tá certo pra. É possível, mas assim, sem também achar que a prova vai acabar daqui 2 quilômetros, ainda vai percorrer mais 10 quilômetros quase. E no túnel tem um lance, assim, de ser fechado, às vezes você acaba se perdendo um pouquinho, né? Aham. Então, fica um pouco abafado demais, então isso tudo acaba atrapalhando um pouquinho. Então, questões de estratégia de prova, subida da 23, subida dos túneis mais para o final da prova, então do saber dosar para chegar bem no final de prova. Ótimo. Mas é legal falar tudo isso, assim, porque é isso, a Spaceit ela é diferente, né, ela é uma prova que tem é uma prova dinâmica. Sim. Então ela vai ter subida, vai ter descida, vai ter muita curva, muito vai Alguns costurar muito cotovelos, né. muito cotovelo, quarteirão, vai ter muito túnel, então assim, ó, olha quanta coisa. Mas o que isso não é ruim, né, a gente pode interpretar isso como uma prova dinâmica, é uma prova que mentalmente talvez, É. seja muito interessante ali, né, você não fica só aquele retão, aquele negócio De maçante ali, correr na né. marginal, por exemplo, Por né. exemplo, Ali você vai marginal. correr no centro de São Paulo em alguns locais super bonitos, assim, né, Turísticos, né, turísticos e tudo onde mais. você onde passa milhões de carros por dia e você É. vai estar correndo ali, vendo o obelisco, igual você falou, descendo a 23 de maio, então tem todo cara, a Expecit hoje é uma festa bem completa, né, eu vejo Sim. assim, cada ano, acho que a largada, o ano passado teve uma festa de fogos de artifício, então eles fazem toda aquela festa para largada gigantesca. É. Durante a prova tem música, né, eles colocam um DJ Sim, dentro tem do túnel, DJ. banda nas ruas. É. Então, cara, é uma festa que de corrida aqui em São Paulo tá cada vez crescendo mais. A expectativa esse ano é 30.000. É, exato. Então, assim, 30.000 para uma prova que ainda é nova, ainda, né, comparado perto de outras já mais tradicionais.
Então, assim, vale muito a pena. Se você está inscrito, se prepara para, né, é a primeira vez para uma festa e uma prova dinâmica, né, que tem um pouco de tudo, né. É uma prova muito divertida, cara. Eu sempre fiz com amigos e pacientes, e é uma prova que você consegue se divertir, ao mesmo tempo você consegue sofrer, você consegue aproveitar ela do início ao fim, e só experiências positivas, cara. Ótimo, ótimo. É isso, né. A gente, lógico, a gente nunca corredores, né, a gente, os corredores nunca indicam essa prova, talvez para bater RP, né, não que você não vá conseguir, É tá. que quando você vê o percurso, tende a ter algumas adversidades, né, a subida em si, mas, cara, eu confesso que se você é um cara bom de subida, um cara que bota isso no seu Às vezes treino. até é melhor, né. Porque depois tem uma descida, sabe, depois tem uma Uhum. descida que você consegue ganhar, e se você consegue ter uma capacidade de manter um pace estável na subida e depois ganhar na descida sem sofrer tanto com essa descida, é uma prova muito divertida, assim, cara, uma Boa, prova que é propícia pra você, se você treinou pra ela, você vai conseguir ter um bom resultado, assim, né. ótimo. Clima, como que estava o ano que você fez, o último ano que você fez? Cara, sempre estava pelo período, né, julho e tudo Agosto, mais, julho, né. é um pouco mais frio, né. Eu nunca peguei chuva na prova, mas, assim, primeiro quilômetro o corpo já esquenta, nunca Uhum. peguei um frio, eh, tão grande Tá, assim, sabe. ótimo. Sempre gostei um pouco de correr de regata, então nunca precisei correr de corta-vento, de manguito, assim, sempre foi, mas já vi algumas pessoas correndo já no início de Uhum. corta-vento, mas é muito particular, né. É, Então, porque no geral, tende a ser uma prova uma temperatura mais baixa. tá, Né, é pelo isso. período do ano. Mas depende, o tempo tá tão maluco, cara, É, então, então é isso. Olhem bem a previsão, né, para né, ver essa questão, mas eu acho que até pela essa dinâmica da prova com subida, tudo esquenta rápido, né. esquenta, exato. É algo bem, assim, dinâmico. E gente, última dica aí para os corredores. Ah, cara, acho que é aquilo que a gente diz sempre, parece meio clichê, mas se divirta em primeiro lugar, sabe, aproveite por correr num período num local onde você vai conhecer São Paulo, em centros turísticos, sua saúde sempre em primeiro lugar, segurança, e desfrute da prova, aproveite É e isso. é isso. É isso, gente. Última dica como a gente já falou, o Edu falou, curta a prova, mas Eh, maneira um pouco na subida, não tenta manter o ritmo, e na descida é lógico que a velocidade vai aumentar um pouquinho, mas também não se empolgue muito, tá. Proporcionalmente tem que ficar na média ali, né, o que você economizou um pouco, depois gastou um pouquinho na descida, mas é uma prova longa, 21 e 42 são distâncias longas, então pensa muito que você tem que estar bem para o final ali, para pegar ali a reta para entrar no jockey bem, para terminar e fazer uma boa prova e curtir, né. Então é uma prova, acho que mais estratégica, do que qualquer outra coisa, assim. Então pensa bem na estratégia, calcula bem o que você vai fazer, que eu tenho certeza que o pessoal vai se divertir muito aí, que a SP City é uma festa bem legal dentro da corrida aqui em São Paulo. É super divertida. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida aqui, pode mandar aqui pra gente aqui, tanto no canal do YouTube, no Instagram, sobre a prova ou no pós-prova também, se tiver outras curiosidades aí que vocês queiram saber. E é isso, espero que vocês curtam muito a SP City. Esse aqui foi o episódio de dicas rápidas para SP City. Curtam muito e nos vemos lá. Pessoal, último recado, se você gostou, se você também não gostou, curte, compartilha, comenta aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente. Se você vê a gente lá, vem falar com a gente também. E é isso. É isso. Valeu, gente. Valeu, pessoal.